Oi, Flora, paz, tudo bem? Então, ontem eu tava num atendimento que demorou muito, e aí não deu pra mim falar contigo. Só escrevi algumas coisas aí pra ir, tipo, pra fazer você refletir mesmo, sabe? Aí eu falei, não, amanhã eu gravo direitinho, né? Porque eu gosto sempre, sei lá, eu gosto que as pessoas analisem, né? Tipo, não sei se é porque eu já passei por tanta coisa e eu vejo hoje as coisas por um ângulo diferente, né? Então, não sei se você já viu alguns vídeos que eu soltei um tempinho atrás no canal, falando, né, sobre volta de cônjuge, falando sobre essa questão, né, quando você vive no mesmo ambiente que a pessoa e está passando por esse processo difícil, como que você tem que agir, como que você tem que lidar com isso, né? Eu particularmente, eu sou da opinião de que quando um cônjuge está vivendo uma relação extraconjugal e ele, assim, ele opta por... Ele escolhe continuar vivendo dentro da mesma casa, com a mulher, com os filhos e tal. Eu acho, não sei se é por causa da minha história, porque foi só arrumar. Eu já fui traída várias vezes, né? Meu marido já me traiu muitas e muitas vezes. Porém, chegou um dia que uma fez ele sair de casa, em especial essa com que ele vive até hoje. E eu não sei se é porque eu já passei por isso anos e anos da minha vida, que eu vejo que é muito mais difícil a pessoa estando fora de casa. Eu analiso que seja. As pessoas acham que é difícil quando ele está dentro de casa, mas eu, por ter vivido essa situação e viver essa situação com o cônjuge fora de casa há 9 anos, eu acho muito mais difícil, porque parece que quando ele estava dentro de casa, algumas coisas que hoje eu acho importantes e primordiais, a gente conseguiu construir e não era tão danoso quanto é hoje ele estando fora, sabe? Principalmente no aspecto dos filhos. Quando, mesmo meu marido me traindo, a gente tendo muitos problemas, muitas brigas, discussões por conta dessas traições, eu via que hoje eu vejo que a ajuda dele em todos os aspectos, né? Porque eu não tinha um marido que pagava conta, entendeu? Porque o dinheiro do meu marido sempre foi para nutrir as saídas dele, os motéis, os passeios que ele gostava de fazer com as amantes. Então eu nunca tive um marido que pagasse conta, mas eu tive marido para me ajudar na casa, para me ajudar com os filhos, né? Quando ele estava em casa, eu tinha uma vida financeira mais tranquila, porque ele às vezes contribuía com uma coisa ou outra, o pai dele ajudava muito. Então, hoje em dia, por eu ser agora sozinha para suprir tudo, e quando eu falo tudo, não é só questão de dinheiro, porque existem outras questões também que acaba te fadigando, acaba te fazendo cansar, sabe? Com lidar com os filhos, com os problemas, a divisão das tarefas domésticas, a divisão das tarefas escolares e toda a divisão de coisas. Então, hoje em dia, como eu lido realmente com tudo só, eu fico me perguntando, né? Se compensou eu ter mandado meu marido embora, entendeu? Porque na época eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? Hoje em dia eu entenderia tudo aquilo que aconteceu, que me fez mandar meu marido embora, como um ataque de Satanás. Eu tinha reagido de outra forma, entendeu? Como eu disse, né? Eu mandei meu marido embora. Por que eu mandei meu marido embora? Eu comecei a contar e não terminei. Porque na época eu encontrei com a atual pessoa que tá com ele hoje,
na rua e a gente teve uma discussão. Ela já estava há muito tempo via mensagem me, me ofendendo, me provocando. E eu cedi às provocações, entendeu? Porque eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? Depois que eu adquiri a experiência que eu tenho hoje, a última vez que ela tentou me provocar, eu dei bloco e nem respondi. Aliás, eu nem bloqueei, na realidade, eu nem respondi. Eu li, ela viu que eu li e não respondi. E aí, tipo, acho que fica meio sem graça, né? Quando você quer brigar com alguém, quando você quer provocar alguém, quando você quer humilhar alguém, e a pessoa, tipo, te deixa no vácuo. Você mata a pessoa, entendeu? É muito melhor do que você responder. E aí, por saber disso hoje, então acabou que eu neutralizei o ataque ali. Ela ficou sem resposta. E depois disso ela nunca mais me procurou, entendeu? Então se eu tivesse a sabedoria, eu não tinha agido como eu agi. E aí ela tava lá na rua e tal, e a gente ficou discutindo, eu fui pra cima dela, só que eu não vi, porque ela tava com a irmã dela entrou e tal, as duas me bateram praticamente na porta do meu serviço. Foi um escândalo, foi uma coisa muito chata, me arrependo profundamente. Tanto de tê-la agredido, que eu acho que não há, hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, não há razão alguma de você agredir uma pessoa, nem quando essa pessoa está te ofendendo e tal, isso não se faz, você perde a razão ali, né? E me arrependi também de ter ido tirar satisfações, porque não. Cara, com pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, você não tem que discutir, você não tem que falar, você não tem que. Você tem que só orar e entregar na mão de Deus, porque quem lida com demônio é anjo, entendeu? A gente, no máximo, quando a gente tem oportunidade, a gente expulsa de uma pessoa, sabe? Mas quando você tá tendo ali o ataque contra você, você não dá ousadia pro inimigo, entendeu? E é engraçado que quando no dia, né, o Espírito Santo ficou falando, vai embora, não conversa, vai embora, vai embora. Mas eu não sabia ouvir o Espírito Santo, fui lá, né, minha carnalidade. E eu cheguei em casa toda machucada e falei pra ele que eu queria o endereço da casa dela, que eu ia abrir um boletim de ocorrência. Ele falou que não ia dar, ele ficou rindo da minha cara e falou pra mim, quem manda você provocar as pessoas na rua? Isso que dá. E eu fiquei olhando para aquilo, meu marido, pai dos meus filhos, a pessoa que acordava e dormia comigo há 12 anos, tipo, aquilo me feriu muito, sabe? Eu catei as coisas dele e mandei ele embora. E ele nunca mais voltou, entendeu? Então, assim, ele foi, nunca mais voltou, nunca mais teve forças para voltar para casa, porque ele foi expulso, né? Então, quando eu vejo uma mulher que está passando pelo mesmo que eu passei no passado, né, que é muito difícil, é muito complicado, porque você meio que surta e enlouquece devido à dor, né, da traição, da rejeição. Eu sei muito bem o que é o marido não querer deitar na mesma cama que você, ou então deitar na cama que com você e nem te tocar, ou então, tipo, você olha, você vai tocar nele, vai conversar com ele tá fazendo uma cara de resistência, entendeu? Eu sei, porque eu passei por tudo isso, né? Pouco tempo, porque eu não suportei essa situação e mandei meu marido embora, né? Mas eu suportei por uns 9 meses aí, que eu suportei isso, né? Não chega nem perto do tanto de tempo que você tá suportando, mas eu sei bem o que que é. E, e aí, o que que eu vejo, cara? Eu vejo que quando você manda o marido embora, ele cria uma resistência para voltar muito grande. Mesmo ele sendo errado, mesmo ele tendo cometido o adultério, mesmo ele sendo, né, o causador de todo o conflito, há uma resistência, entendeu? Dentro dele de voltar. Tipo, eu não vou voltar, ela me mandou embora. E o diabo, ele não deixa a pessoa enxergar as coisas da maneira que são, entendeu? Porque o certo era o quê? Pô, ela me mandou embora porque olha o que que eu tava fazendo com ela. Olha isso. Cara, eu tava todo errado. Ela foi, ela foi certa em me mandar embora. Quem suportaria uma coisa dessa?
Eles não veem dessa forma. Não adianta você pensar que eles vão ver dessa forma, porque até mesmo porque o diabo distorce tudo. Eles vão falar que, uai, se ela me queria, por que ela me mandou embora? Agora eu não volto mesmo. Eu voltar com o rabinho entre as pernas, para depois ela ficar falando para mim, você voltou porque você quis, porque eu não queria você aqui. Você que me pediu para voltar. Então tem muitas coisas que passam na cabeça de uma pessoa que foi mandada embora. E eu te falo isso porque por causa de que eu atendo tantas pessoas que mandam embora como as pessoas que foram mandadas embora. E cria-se sim, o diabo cria essa resistência. Eles não conseguem enxergar que foram expulsos de casa porque eles fizeram a coisa errada. Eles só enxergam que ela me humilhou, ela me pôs para fora. Então agora eu vou mostrar para ela que eu não preciso dela, que eu sei viver melhor. Por quê? Eu não sei o seu caso, mas eu passei uma vida inteira falando pro meu marido que ele não conseguia viver sem mim, ele não queria ter nada, porque sempre quem tinha tudo era eu que dava vida boa, eu que dava tudo. Então, assim, ele olhava, ele não me respondia e falava, um dia você vai arrepender do que você tá falando. E hoje em dia, se a gente for olhar, ele vive melhor do que eu, porque ele vive numa casa massa, com piscina, com cozinha planejada, tudo massa. E é sem mim, entendeu? Não sei como que ele, tipo, tem isso tudo, mas ele hoje tem, entendeu? Ele vive muito melhor que eu. Ele tem 2 carros na garagem, então, assim, um que ele trabalha e um que ele passeia. Então, hoje em dia, por exemplo, esse final de semana, ele tá com os meninos, né, com a Ana Clara e o Gabriel, porque o Samuel, ele não conta. Tipo, tá lá aproveitando, alugaram uma chácara e estão fazendo festa na família e tal. Eles tá lá curtindo, entendeu? E eu tô aqui em casa, arrumando casa, um monte de bagunça aqui, sozinha, né? Lidando com 3 filhos sozinha. Então, assim, eu sou super contra mandar embora, porque eu vejo o pior acontecer, que é essa resistência. E a resistência é tão grande que na cabeça dele, o que que ele pensa? Eu tenho motivos para odiar ela, né? E cria-se um muro de ódio ainda maior, entendeu? Eu acho mais problemático isso. E na cabeça dele, ele não pensa assim, cara, eu fui errado, eu sempre traí a Ana, eu sempre fui muito desonesto com ela, eu não ajudei ela, eu não fui um cara massa, eu não fui um bom marido, eu não fui isso, eu não fui aquilo, mas, pô, pelo menos eu vou ser pai, entendeu? Não. O que que ele pensa na cabeça dele? Que ele foi expulso de casa, que eu sempre humilhei ele, que eu sempre falei um monte de coisa pra ele, que eu falei que ele não quer ser nada, que ele era um merda, que não sei o que. E aí o que que acontece? Ele cria dentro dele razões pra me odiar. Porque se você for olhar, eu não tenho ódio dele. Ele fazendo um monte de coisa errada comigo, eu não tenho ódio dele. Mas quando você vê ele, cara, ele não suporta ouvir minha voz. Ele não admite que ninguém fale e toque no meu nome. Porque ele fala, não fala o nome dela. Não quero ouvir, não quero saber, não quero ser. Cara, como se eu tivesse feito toda, sabe, palhaçada com ele. E aí eu vejo que essa é uma guerra espiritual, que não adianta a gente usar armas carnais, não adianta, cara, entendeu? E qual que é o nosso erro? Que a gente enxerga carnalmente falando, a gente não enxerga espiritualmente falando. Por quê? Porque ao invés da gente usar o tempo, usar essa janela tempo que Deus está dando para nos encher de Deus, para que Deus nos dê as estratégias, para que Deus combata as nossas guerras, a gente está tentando o quê? Fazer estratégias humanas para lutar contra um trem que é espiritual. E aí as coisas só ficam piores, mas não ficam piores porque eles estão piorando tudo. Estão ficando piores porque a gente está querendo lutar uma guerra com as armas erradas. A mesma coisa de você ir para uma guerra, vamos supor, uma guerra lá, enfrentar o ataque lá do que acontece no Oriente Médio, usando uma panela na cabeça e uma concha de cozinha na mão. Você vai se lascar inteira, porque tá tudo errado. As armas não são essas. Você tá pegando
instrumentos de cozinhar para tentar se defender numa guerra com fuzil, bomba e tal. E a mesma coisa a gente faz numa situação como essa. Então, Ana, o que eu tenho que fazer? Velho, você tem que jejuar, você tem que orar. Ana, eu faço isso. Na boa, assim, no meu coração, as orações, elas precisam ser orações específicas para o tipo de ataque que você está vivendo. Geralmente as nossas orações são: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Deus, me tira desse sofrimento, Deus faz alguma coisa, Deus, olha o que Ele está fazendo comigo, Senhor, não sei o que, não sei o que. E não são essas, na realidade, são essas orações, elas não são orações específicas, não são orações de batalha espiritual, são orações de reclamação, de murmuração mesmo. Porque Deus, Ele sabe o que você está passando. Deus, Ele sabe o que você está sentindo. Deus, Ele sabe o que você está vivendo. O negócio que Deus quer que você comece a liberar e usar a tua boca para começar a mover o sobrenatural a seu favor. E a gente não faz isso quando a gente está no ataque. Por quê? Porque mais uma vez o nosso inimigo nos faz ver de uma forma que não é a verdade. Entendeu? Ele faz a gente chegar carnalmente falando, e essa é uma guerra espiritual, não adianta. Então, a gente também é iludida pelo inimigo, a gente também tem as coisas tudo mascarada, Ana, mas eu não aguento mais. Cara, eu falo para você na boa, porque hoje eu já não vejo mais com o olhar que eu vi antigamente, sabe? Eu vou falar sincera para você. Se Deus soubesse que você não era capaz de mover essa guerra do jeito que eu tô te falando, com as armas certas, ele já tinha ido embora daí. Porque o homem, ele não fica em casa porque é melhor. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Quando meu marido saiu de casa, e ele optou, né, por viver essa vida, porque eu falei pra ele, ou você termina com ela, ou vamos acabar tudo aqui e você vai embora. Ele falou, então eu vou embora porque eu não vou terminar com ela. Cara, ele tinha um colchão pra dormir, 2 pratos, não tinha fogão, não tinha nada. Então, assim, se ele fosse mais cômodo, né, como você usou ali, é cômodo para ele isso, ele tinha ficado, ele não tinha ido embora, porque ele tinha uma casa montada, uma estrutura massa, tudo do bom e do melhor, entendeu? Não precisava pagar conta e ele saiu de uma casa para começar a pagar conta, porque a outra pessoa lá não ganha o mesmo tanto que eu, a outra pessoa lá não tem profissão, a outra pessoa também estava desempregada na época, a outra pessoa deve ganhar aí no máximo uns R$ 1.000, uns 1.500, 2.000, entendeu? Eu ganhava na época o triplo dela. Mas assim, você tá entendendo? E ele saiu e foi viver a vida que ele queria viver. Então, assim, não existe comodidade, porque eles vão para debaixo de uma ponte, eles vão morar num barraco de favela só para viver a carnalidade deles. Então, ele não tá aí porque é mais cômodo, ele tá aí porque de alguma maneira o Senhor está prendendo esse homem aí. Porque eu vou falar uma coisa para você, porque se Deus visse que você não é capaz de passar por essa luta da maneira correta, Deus já tinha permitido ele ir embora. Deus já tinha permitido ele sumir, entendeu? E de alguma maneira Deus ele está te incentivando através dessa situação para você começar a pegar as armas certas. Só porque até agora você está vendo as coisas da maneira carnal. Então, as orações não estão sendo especificamente para isso. Você não está conseguindo se concentrar. Você não está conseguindo. Não sei como que está a sua vida de oração. Não sei como que está as coisas. Você está entendendo? Por quê? Porque você está olhando as coisas, os ataques, da maneira que o diabo quer que você veja. Porque ele está te desestruturando. Entendeu? E você não está conseguindo se movimentar. Precisa você começar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa você começar a ter de Deus as estratégias para mobilizar isso aí. Ana, mas tem como? Oxe, eu conheço um monte de gente que viveu situações como a sua, que permaneceram na posição, começaram a lutar, começaram a orar da maneira estratégica, começaram a se encher
de Deus, sabe? Começaram a obter estratégia do céu para combater isso aí. E hoje o marido, além de convertido, tá em casa, largou a amante e tudo mudou. E o casamento foi restaurado, a união foi restaurada, o amor foi restaurado, a união foi. Espera, Samuel. Ô, meu pai, dentro da minha bolsa, vai lá, vai, dentro da minha bolsa. Aí tudo mudou, entendeu? Tudo mudou. Então, assim, eu particularmente, eu sei que é muito difícil, muito complicado, eu sei que tem um monte de canal aí que fala, não, manda embora, você não é obrigada a nada e tal, mas eu já vi que mandar embora e fazer tudo isso faz piorar a situação. E muitas mulheres que mandaram embora, muitas mulheres que fizeram, né, tudo errado e fora dessa ótica que eu tô te falando, hoje se arrependem e viram que elas fizeram exatamente o que o diabo queria, que era tirar o cara da convivência. E se tornou muito pior, porque aí elas viram que só piorou. Entendeu? Porque assim, a convivência. Você pode achar que não, mas a convivência com você tá mudando ele aos poucos. Talvez você, por causa da sua dor e a dor da rejeição, você não tá conseguindo enxergar. Mas essa convivência com você, que está se santificando e buscando a Deus, está atingindo ele. Entendeu? Só que a gente não consegue ver. Sabe, igual hoje eu tendo essa visão e compreendendo melhor que tipo de guerra que eu tô lutando. Hoje eu vejo que eu estava começando a, de alguma forma, influenciar meu marido ao caminho certo. Você está entendendo? Então, era uma questão de tempo até que Deus fizesse a obra. Porque a Bíblia ela é bem clara, Flor. A mulher santa santifica o marido. Isso não é uma mentira, isso é Bíblia. E a Bíblia é a maior verdade já escrita porque é a palavra de Deus. Então, a convivência de uma pessoa que está no pecado com uma pessoa santa, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus e você se enche de Deus ao invés de atacar conforme o ataque que você está sofrendo, né? Você está sofrendo um ataque com as armas carnais. Aí você pega e ataca com as armas espirituais, isso é que vai fazer com que a situação mude. E eu já vi muitas e muitas mulheres que vivenciaram isso que você está vivenciando, ganharem a guerra e não só ter o casamento restaurado, que eu acho que é muito mais bacana ver aquela pessoa se convertendo a Deus, entendeu? E eu, nossa, muitos, eu posso assim te dar uma lista grandona aqui de mulheres que do meu ministério que eu acompanhei e que eu vi isso mudar. Só que assim, o diabo, ele quer o quê? Ele quer que você veja do jeito que você tá vendo. Ele tá querendo que você veja com a forma carnal da coisa, porque você vai combater carnalmente. Carnalmente ele ganha, porque é justamente o que ele quer, entendeu? Ele quer que a sua família se desfaça, ele quer que ele saia daí mesmo, porque querendo ou não, você tá chamando essa casa, né, para viver o melhor de Deus, e ele não quer que ele viva o melhor de Deus. Ele quer que a sua família seja destruída porque o alvo são os filhos, a geração, a descendência. E você fazendo isso, você vai fazer o que o diabo quer. Eu não sei você, mas eu prefiro fazer o que Deus quer do que o diabo quer. Ainda que eu tenha que sofrer, só de eu estar passando raiva no capeta já é maravilhoso, entendeu? Então, eu acho que você precisa parar, pensar, refletir, entendeu? E deixar, né, esse engano que Satanás está querendo mostrar para você. Ah, eu quero endurecer meu coração. Ah, eu quero piorar as coisas, não. Eu quero ser um pouco ruim, porque eu sou boa demais. Velho, eu não vejo, sabe? Eu não vejo Cristo aconselhando ninguém a ser duro de coração. Pelo contrário, eu só vejo Cristo falando o quê? Pagar o mal com bem. É porque as atitudes más, elas só crescem. Quando você endurece o coração, só vai piorar o que há de pior nele. Então, assim, tem que parar de pegar esses conselhos mundanos para uma guerra que é espiritual, sabe? E eu te convido a você começar a jejuar, a orar, pedir estratégia de Deus, não por ele, mas por você mesmo, para que você possa começar a obter estratégia de Deus e conhecimento de Deus
Porque Deus é quem vai te mostrar e vai começar a te mostrar de uma forma bem clara que o que é que está acontecendo. E Deus vai começar a te mostrar que algumas coisas já estão em andamento de mudança. Talvez o diabo vendo o que você não vê fisicamente, o diabo está vendo algumas coisas já mudando e ele está desesperadamente contra-atacando, que é para te tirar, entendeu? A convivência do seu marido aí, para você para você perder, né? Essa estratégia maravilhosa que é a convivência. Ana, mas é muito difícil você ser rejeitada, é muito difícil a pessoa não, você ter um marido e não ter, é muito difícil você viver como se fosse uma irmã do seu marido. Não, eu sei porque nós somos seres humanos, né? A gente é carente, a gente quer carinho, a gente quer amor, a gente quer beijo, a gente quer abraço. Só que isso é só durante o tempo, sabe? Depois Deus vai te recompensar com muito mais, sabe? Com um marido convertido, um marido dedicado, um marido que você olha assim e fala, cara, Ana, mas eu não conheço histórias assim. É porque eu não posso dar nome, é porque eu não posso falar, eu não posso chegar e falar, vou pedir uma pessoa, eu vou dar o testemunho de uma pessoa que eu não posso, né? A pessoa não quis testemunhar, a pessoa não quer falar sobre, mas eu conheço histórias muito mais difíceis, eu posso garantir para você, muito mais difíceis que a sua, que eu, Ana Paula, com todo o meu estudo, com todo o meu envolvimento, com todas as minhas orações, eu falava, cara, esse caso aqui, eu acho que tá perdido. Eu acho que no mundo. E hoje, cara, vai falar com a mulher pra tu ver. É uma outra pessoa, um outro marido convertido, comprometido, paisaço, sabe? Coisa que não tava sendo. Um homem totalmente romântico, um homem que honra sua esposa, um homem que é, deseja ardentemente a esposa, e coisas que ela achava que eram impossíveis, né? Hoje ela tá vendo que é real. Então, assim, eu acho bem bacana a gente falar, né, daquilo que realmente é a chave de mudança, do que incentivar você a fazer uma coisa que eu sei que não vai dar certo. Talvez vai trazer alívio por um certo tempo, mas depois você vai se arrepender que você vai ver que não vai atingir o alvo do jeito que você gostaria. Amém, Flor? Espero que abra aí a sua mente para você não ceder, né, ao ataque do inimigo, tá bom? Paz do Senhor.